Jesus elevou a lei que Deus havia dado ao reino terreno, que era Israel, a lei de Deus. Quando Jesus, no Evangelho de Mateus, nos capítulos 5, 6 e 7, fala da lei, ele eleva a lei para um patamar espiritual. Portanto, hoje nós vamos ver a respeito do amor do povo do reino. E Jesus disse em Mateus 5, versículo 43 a seguir: Ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Quando Jesus diz o que foi dito, se refere à lei de Israel. Quando ele diz no versículo 44, eu porém vos digo, é a lei espiritual para o povo espiritual do reino do céu. Ele diz assim, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai celeste. Porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes o que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celeste. A perfeição de Deus é revelada quando Deus traz sol e traz chuva sobre justos e injustos. Isto é, os bens terrenos são para todos, da parte de Deus. Agora, no sentido espiritual, que Jesus dá a lei que se torna a constituição do reino do céu, nós devemos ser perfeitos como Deus, porque somos filhos de Deus no seu reino. E o amor é a perfeição. Quando chegamos a amar os nossos inimigos e amar aqueles que nos odeiam, nós alcançamos a perfeição de Deus, que é o amor pleno, sem distinção de pessoas. Esse deve ser o nosso objetivo, ao tomarmos a cruz, negarmos a nós mesmos e despojarmos do nosso velho homem. Então, a palavra de Cristo, a lei de Cristo é esta: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Quando você vê alguém que prega o evangelho vociferando ou lutando ou gritando contra alguém que fala mal dele ou faz mal, é porque ele ainda não compreendeu o que é o reino do céu, nem compreendeu o sentido espiritual e a realidade espiritual do amor de Deus. Precisamos meditar nestas coisas, para que estejamos em paz e vivamos tranquilos, com a nossa consciência pura, limpa, com o nosso coração puro. Quando amamos até mesmo os nossos inimigos e aqueles que nos perseguem, significa que nós alcançamos aquela pureza que vê Deus, pois no princípio da palavra do reino, Jesus diz que os puros de coração verão a Deus. E os perfeitos são os que veem Deus e se parecem com Ele. Isto não é uma visão do pensamento, do coração. É quando nós perdemos a ignorância da carne. Pois a carne, ela vê o erro dos outros e julga segundo o erro dos outros. Nós precisamos perceber que se alguém nos fazem males, ou são nossos inimigos, ou nos perseguem, nós devemos orar por eles, porque eles estão em uma situação terrível.
Eles estão numa situação de calamidade, de pecado. E a alma deles precisa de salvação e de nossa misericórdia. E que também nós, em outro tempo, falhamos como eles. Assim nós ficamos mansos e humildes, mesmo diante daqueles que nos atacam. Jesus diz que se nós amarmos o que nos ama, nós fazemos como as pessoas pecadoras. Quem gosta da gente, a gente gosta dele. Isso é muito fácil. Isto é de natureza humana. Agora, a natureza espiritual e a realidade do reino do céu nos faz amar até aqueles que nos fazem males. Porque nós temos misericórdia dessas pessoas e desejamos que essas pessoas também sejam salvas. Vamos recordar que Jonas não queria pregar para a cidade de Nínive. E Deus diz a ele: não teria misericórdia de um povo que não sabe fazer a diferença da mão esquerda, entre a mão esquerda e a mão direita? Isso significa que Deus está olhando o coração e que deseja a conversão das pessoas. Jesus diz que se nós saudarmos somente os irmãos, não tem vantagem nenhuma. Há muitos grupos religiosos que saudam somente aqueles que são do seu grupo. Jesus está dizendo que isso não tem vantagem nenhuma. E consideram aqueles que estão fora do seu grupo como estranhos. Isso não é ensinamento de Jesus. Jesus era condenado por comer e beber com pecadores, porque ele veio para salvar os pecadores. Nesta ocasião, ele disse: não é os sãos que precisam de médico, mas os doentes. Eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. É exatamente neste lugar que devemos estar e com essas pessoas que nós devemos estar para produzir nelas arrependimento por meio do Espírito Santo que está em nós. Portanto, se você quer alcançar a visão de Deus, o sentimento de Deus e saber o que Deus é, no seu sentimento e no seu propósito, devemos despojar do velho homem que odeia os inimigos, que vê as pessoas que fazem males como inimigas, para que sejamos como nosso Pai, filhos. É isso que diz no versículo 45, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Portanto, a natureza celestial é a natureza do amor. E o amor não vê o mal que os outros lhe fazem. E se vemos e percebemos, nós temos pena dessas pessoas. Elas são dignas de pena. Quando Jesus viu aqueles que os crucificavam, ele diz que eles não sabiam o que estavam fazendo. São loucos, ignorantes, sem entendimento algum. E isto que traz a inveja, a divisão, que joga um contra o outro. Isso é ignorância de uma vida carnal. Nós somos chamados a uma vida espiritual plena de amor e de misericórdia. Portanto, você que crê em Jesus, busque esta perfeição. E assim você compreenderá e perceberá a realidade do reino do céu, que vem pelo poder do Espírito Santo, que nos faz amar até mesmo os nossos inimigos. Que a graça de Deus e o amor de Jesus Cristo esteja com todos, e aqueles que estão em Cristo Jesus, sobre os quais não há mais nenhuma condenação. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.